Amém, graça e paz, igreja, amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em João capítulo 10, a partir do versículo 1. Não precisa se colocar de pé, mesmo assentado, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. João 10, o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Capítulo 11? Perdão, gente. João capítulo 11, por gentileza. Quem encontrou, diga amém. Agora eu vou dizer amém também. Quem encontrei, amém. João capítulo 11, versículo 1. Está escrito, vamos ver. Estava enfermo Lázaro, amém? Glória a Deus. De Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 20, por gentileza. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo que lhe pedires a Deus, Deus concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se sobre os seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no teu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Paizinho, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. A minha oração nessa manhã, Jesus, é que o Senhor fale conosco de forma poderosa, Deus. Me use nessa manhã, não porque mereço, mas por graça e por misericórdia do Senhor. Que a tua igreja, Jesus, receba com totalidade da palavra nessa manhã. Que sejamos inspirados por ela, Jesus, ativados em fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. O texto que nós acabamos de ler, e essa manhã eu pretendo ser bem breve na minha palavra, relata a história de uma família muito querida e muito amada por Jesus.
família de Marta, de Maria e de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus os conhecia muito bem e os amava de todo o teu coração. E nós sabemos que em um determinado dia, Lázaro ele se encontra enfermo, doente, e as irmãs de Lázaro imediatamente pedem para chamar Jesus, pedem que algumas pessoas vão ao encontro de Jesus a fim de que ele pudesse ali solucionar aquela situação. E esse é o primeiro ponto do sermão dessa manhã. Nós estamos sujeitos aos dias maus. Eu gostaria muito de pregar para vocês e dizer o seguinte: olha, você não vai passar por tempestades, por tribulações, você não vai enfrentar desafios gigantes, mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós estamos sujeitos ao dia mau. O dia mau pode bater na tua porta, pode bater na minha porta, e nós bem sabemos que ele bate, ele chega quando nós menos esperamos. Aqui o texto diz que Jesus amava essa família, mas o amor de Jesus por essa família não impediu que o dia mau chegasse até eles. Entenda isso, Jesus te ama, mas o dia mau, ele infelizmente vai bater na tua porta, querendo você ou não. Contudo, eu quero lembrá-lo de algo: você não está sozinho e não está sozinha. Você tem a quem a recorrer, você tem um amigo presente, um amigo perto, um amigo certo para todas as horas. Jesus Cristo, ele é o teu amigo. Muitas pessoas buscam solução em lugares, em coisas, em pessoas que não podem ajudar e se frustram, porque se veem diante de uma situação não resolvida, não solucionada, e se decepciona. Mas Jesus, Deus, ele não faz isso. Deus, ele sempre estará disponível a você e, acima de tudo, com a solução certa e no tempo certo. Quando a tempestade vir sobre a tua família, sobre o teu coração, busque solução e abrigo na presença de Deus. Ele pode mudar a tua história, ele pode transformar a tua vida. Uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar toda a tua jornada. Entenda isso. Sabe, meus irmãos, ele é o nosso amigo bem presente no tempo de angústia, no tempo de tribulação. Jesus muda histórias e ele pode transformar a tua história. Creia nisso. Existe até uma canção antiga, não sei se a igreja vai se lembrar, que a gente não tem cantado muito nos últimos dias. É aquela que diz assim: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Como é que é o começo dela? Vamos lá, vamos ver, eu quero ouvir vocês. Encontrei um bom amigo. E o que? Ele é filho de... Qual que é o nome dele, gente? O seu nome é Jesus. E o que? Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele você pode confiar. Ele é o teu socorro presente. Ele é o teu melhor amigo. Ele não vai desamparar você, ele não vai abandonar você. Busque por ele. Quando a tormenta vier, busque por ele. Ele é presente no teu coração. Meus irmãos, entenda isso. Jesus, Deus, ele estava na fornalha de fogo. Deus estava na cova dos leões. Deus estava quando o mar se abriu. Deus estava na travessia do povo ali no deserto. Deus estava quando Golias caiu. Deus estava quando a tempestade tentou assustar os seus discípulos. Deus está com você. Deus está sobre a tua vida. Não importa o cenário, não importa a circunstância, Deus está com você. Ele é o teu socorro presente, amém? O texto vai dizer o seguinte, que quando Jesus ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro,
ele declarou que aquela enfermidade era para que Deus fosse glorificado. Na quinta-feira, o nosso irmão Jonathan pregava algo sensacional, algo poderoso da parte de Deus. E ele dizia a respeito da cura de um cego. E ali, quando Jesus cura aquele cego, os discípulos de Jesus perguntam o seguinte: Senhor, essa enfermidade é porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Sabe, meus irmãos, nós bem sabemos que existem situações e coisas que acontecem na nossa vida que é fruto do nosso pecado, ou é algo que nós herdamos da nossa família. Nós sabemos que isso pode acontecer e é verdade. Mas existem situações, existem momentos na nossa vida que não é nem porque pecamos e nem porque é fruto de algo hereditário, não. É para que a glória de Deus seja manifesta. Tem dias, tem momentos que parece que Jesus ele nos pega pela mão e nos solta no meio da tempestade, no meio do furacão. E não tem que ter um porquê. Muitas vezes a gente procura um porquê para as coisas, né? A gente quer saber o porquê de tudo acontecer, mas não tem um porquê. É simplesmente para nós glorificarmos a Deus. É simplesmente para nós termos o nosso coração como o coração de Jó. Não tem que ter um motivo. É só para nos fortalecer, para aprimorar a nossa fé, para ver aonde está o nosso coração, a quem é a nossa dependência, se é a Deus ou se é a outras coisas. Às vezes Jesus ele te leva para o meio do deserto para provar você. Entenda, a provação da parte de Deus é para gerar aprovação para o nosso coração, para fortalecer o nosso caráter e nos tornar homens e mulheres melhores, segundo o coração de Deus. Então existem dias que a gente não vai entender o porquê de passarmos por desertos. Está tudo ok, está tudo bem, estamos servindo ao Senhor, estamos cultuando, estamos prezando pela santidade, mas de repente vem uma tempestade, de repente vem um deserto, de repente o Senhor permite que nós passamos por certas situações, certos cenários, e a gente se assusta e fala assim: Deus, por que isso está acontecendo? Você não precisa saber o porquê, você precisa apenas glorificar a Deus, você precisa apenas permanecer no Senhor. Esse é o segundo ponto, gente, entenda isso. O ambiente, o cenário, ele passa. Agora, o favor e a misericórdia de Deus é para a vida toda, são eternos. A bondade de Deus permanece sobre você, independente do cenário que você está enfrentando. Entenda isso, gente, todo cenário vai passar. Tudo que você está, o ambiente muda, gente, o ambiente muda. Agora, o favor e a misericórdia de Deus é para a tua vida toda, é para sempre, e confie nisso. Entenda, na nossa vida tudo tem um começo, um meio e o que, gente? E um fim. Eclesiastes 3 vai dizer que para todas as coisas existe um tempo determinado, ou seja, ele tem um prazo para que ele aconteça. Nada dura eternamente, pelo menos agora é assim, gente. O que dura eternamente é a presença de Deus, e um dia nós vamos estar lá com Ele, amém? Por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, não turbe o seu coração, não andeis ansiosos por nada. O teu cenário vai mudar, o ambiente vai ser transformado no tempo certo. Confie em Jesus, que a misericórdia dele se renove sobre o teu coração e te encha de fé nessa manhã, em nome de Jesus. Quando Jesus ele se propõe a ir em direção a Lázaro, os seus discípulos questionam o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, mas espera aí, nós acabamos de sair dessa cidade e lá nós quase fomos apedrejados. Nós vamos retornar para esse ambiente? Nós vamos retornar para lá? E aí Jesus vai falar algo sensacional. Jesus vai dizer o seguinte: olha, durante o dia o sol ilumina as pessoas e eles conseguem andar porque existe a luz do dia, mas durante a noite não tem luz e ninguém anda porque tem o risco de tropeçar. Sabe, gente, entenda isso. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós buscamos a presença de Deus em tempos de dificuldade, de adversidade, e nós colocamos limites para o agir de Deus na nossa vida. Nós oramos, mas
por mais que nós não falemos literalmente essas palavras, Jesus, eu sei que isso daqui é muito grande para o Senhor, por mais que você não fale isso no teu coração, e vamos ser honestos, a gente sempre tende a pensar isso. Nossa, essa situação é difícil demais. Sim ou não, igreja? Nossa, o que eu estou passando só eu sei o que eu estou passando, é uma luta. Nossa, esse gigante é muito grande. Jesus, essa tempestade está... não é verdade? Por mais que a gente fale assim, não, Deus está no controle, lá no nosso coração a gente tem isso, cara, tem esse sentimento. Meus irmãos, essa semana foi extremamente desafiadora para mim. Conversei com algumas irmãs que estão passando por alguns problemas que eu realmente falei assim, rapaz, nós vamos orar, a gente está junto, eu estou jejuando com vocês, aleluia, vamos lá. E por alguns instantes a gente se permite acreditar que o gigante é maior do que Deus, que o gigante é maior do que a gente, mas é porque a gente está olhando na perspectiva errada. Meus irmãos, o que é difícil para o Senhor? O que é impossível para Deus? Entenda isso, não existe nada difícil demais para Deus, não existe nada impossível para o agir do Senhor, e também não existe nada pequeno demais ou insignificante demais que Ele não se importe, gente. A gente também acha assim, Deus não está se importando comigo. Isso aqui que eu estou passando é pequeno demais, Ele não vai se importar, tem tanta gente passando por coisas maiores, eu não vou clamar ao Senhor por essa situação, mas Ele se importa. Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós. Nós precisamos nos lembrar do tamanho de Deus e de quem nós somos nele. Sabe, meus irmãos, Jesus, Ele entregou a vida para gerar salvação para a humanidade. O que mais é difícil para o nosso Deus fazer? O que mais é difícil para Deus fazer, gente? Ele deu a vida dele. Não existe nada difícil demais que Deus não consiga fazer. Nem a morte o impediu de restaurar a humanidade inteira. Existe uma outra canção antiga que há tempos nós não cantamos na igreja. Hoje eu estou meio nostálgico, mas essa canção é uma realidade que a gente precisa voltar a cantar, gente. Sabe, quando os gigantes vierem sobre a tua vida, as tempestades vierem sobre a tua vida, eu quero que você lembre disso no nome de Jesus. Como é que é aquela assim, ó? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para abrir-nos e nada mais. Maior é o que está. Se você crê, levante as suas mãos, cante isso em nome de Jesus. Do que o que está no mundo, maior é o que está em nós. Do que o que está. Receba dessa palavra no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, nós tomamos posse, é a nossa herança. Receba dessa palavra no nome de Jesus. O que é impossível para Deus, nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para Jesus. O texto vai continuar dizendo o seguinte, que Jesus, quando ele chega naquela situação, naquele cenário, o ambiente está todo arrasado, todo conturbado. Marta chega desesperada para falar com Jesus. E aí Jesus fala assim: Marta, peraí, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive em mim jamais vai morrer. Entenda isso, Marta.
e ela agitada no teu espírito. E aí de repente Maria também aparece agitada demais naquela situação, naquele cenário. E isso quebranta o coração de Jesus, isso comove o coração de Jesus. Versículo 35 vai dizer que Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, mas que tem um poder sobrenatural. Jesus chorou. Jesus não precisava ter chorado. Não precisava, gente. A vida e a morte estão no poder de Jesus, no poder da palavra de Deus. Se ele falasse ressuscita, ia ressuscitar. Mas ele passou por aquela situação com aquelas pessoas, ele se comoveu, ele se quebrantou com aquele cenário. Gente, entenda isso. Todas as vezes que você entra no seu quarto, fecha a porta e derrama o seu coração na presença de Deus, o teu choro, as tuas lágrimas tocam o céu. O Senhor, ele se comove com o teu cenário, com aquilo que você está passando. Quando você se alegra, ele se alegra. Quando você chora, ele chora também. Ele sente o que você está sentindo, ele sabe o que você está precisando, o que está atormentando o teu coração, gerando inquietação. Ele não é um Deus indiferente às nossas necessidades. Não, ele sabe as nossas dores, ele conhece o nosso coração. Creia nisso também. Jesus conhece o teu coração, mesmo ele não tendo a necessidade de chorar, ele chora, gente. Ele se mostra humano, ele se mostra sensível ao nosso coração. Gente, cheguei num ponto do sermão agora que eu preciso falar algo com muito temor para vocês. Os teólogos passam mal às vezes, né? Mas vamos deixar os teólogos de lado um pouco e vamos para a fé em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Me entenda com amor. Quando eu estava escrevendo esse sermão, cantando essas canções lá no meu quarto, veio um temor muito grande para poder digitar o que eu vou ler agora, gente. Mas eu quero que vocês utilizem a imaginação de vocês comigo. Quando o grande dia chegar e nós formos para a glória junto com o Pai, a palavra de Deus diz, Maiquinho, que Ele vai enxugar dos nossos rostos todas as lágrimas, que não vai existir mais choro, não vai existir dor, não vai existir nada. Nós vamos celebrar, D3, por toda a eternidade, cara. Vamos sorrir por toda a eternidade. Vamos nos alegrar por toda a eternidade. Eu espero ansiosamente por esse dia, sabe? Mas, gente, ouça isso no nome de Jesus. Enquanto nós estivermos celebrando e comemorando porque chegamos lá no grande dia, o Senhor, Ele vai ser a última pessoa a chorar por aqueles que não estarão ali. Gente, Deus sente o que está passando com você. Ele conhece as tuas causas e as tuas necessidades. Não acredite nem por um segundo que o nosso Deus é um Deus indiferente ou distante demais. Deus, Ele conhece o teu coração. Ele passa por cada circunstância com você. Ele se importa com você. Meus amigos, já caminhando para o final desse sermão, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu disse que eu seria muito breve nessa manhã. Salmos de número 30, o versículo 5. Davi vai dizer algo poderoso, Daniel. O Davi vai dizer o seguinte: que a ira do Senhor dura por apenas alguns instantes, mas que a sua misericórdia é para toda a vida. E aí o Davi acrescenta:
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Meus irmãos, o texto não diz que o choro dura uma noite e o sol nasce de manhã. Não é isso que está escrito. O choro pode durar a noite inteira que o sol vai nascer de manhã. Não. A alegria virá pela manhã. Sabe por que é bom a gente entender isso? Porque pode ser, Israel, que quando você acorde na segunda-feira, o teu cenário não mude. Pode ser que quando você acorda de manhã e abre a janela lá, o sol não pode aparecer. Pode até ser que o sol não esteja lá, mas entenda isso, receba isso no nome de Jesus. Levanta a tua mão. Por mais que o sol não apareça, por mais que o cenário não mude, a alegria do Senhor virá sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a sua força, ela te sustenta, ela te capacita para viver todos os dias. Você crê nisso? A alegria do Senhor está com você e está sobre você. O cenário pode não mudar, gente, mas entenda, nós teremos paz no nosso coração. Nós teremos paz no nosso espírito. O Senhor, Ele nos permite repousar no meio da tempestade. O Senhor nos permite descansar no meio da tormenta, porque a nossa fé não está baseada nas circunstâncias, mas está baseada no Cristo, o Deus de todas as coisas. O pastor falou algo muito sensacional agora no começo. Gente, não é o exterior, mas é o interior. Se dentro do nosso coração está resolvido, esquece. Durma em paz. Durma em paz. Paulo, no meio do seu pior cenário, ele falava o seguinte: as minhas leves e momentâneas tribulações. Meus irmãos, leves e momentâneas tribulações. O cara estava sendo açoitado noite e dia, D3. Por que Paulo dizia isso? Porque o coração dele estava liberto, estava em paz. Por mais que fisicamente ele estava preso, algemado, estava sendo torturado, o espírito de Paulo estava livre, o coração de Paulo estava livre. Paulo enxergava além da realidade, ele enxergava pela fé. Sabe, meus irmãos, nós queremos orar por vocês nessa manhã. E antes de fazer o apelo para você vir aqui à frente e se derramar diante da presença de Deus, eu quero que você entenda isso. Eu não estou pregando aqui apenas um discurso onde, poxa, o Senhor, Ele te ama demais e Ele vai fazer tudo por você. Não é isso. Sabe por quê? Entenda. Quando Jesus foi curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, Ele pediu para as pessoas removerem a pedra, sim ou não? O que cabe você fazer, Deus não vai fazer, só você pode fazer. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, diríamos aos montes para eles se lançarem no mar, e assim seria feito. Jesus poderia ter falado para a pedra se mover. Se um monte se move, o que dirá uma pedra? Deus podia ter falado assim: olha, anjos, removam essa pedra, mas não. Ele não tira de nós o que? A nossa responsabilidade. Tem coisas no teu coração, tem coisas na tua vida que você vai precisar lidar, vai precisar resolver. Tem pedras que é você que tem que tirar. Pastor, mas Deus não está agindo, Deus não faz o milagre, Deus não está realizando. Tire as pedras no nome de Jesus. Tire a pedra da incredulidade. Tire a pedra da apatia. Tire a pedra do medo, da vergonha. Isso é você que tem que tirar, gente. Eu tinha um amigo chamado João. Meu pai está assistindo aqui no chat. Ele sabe muito bem da história do João. Alguém viciado, alcoólatra, mas que entendeu a graça de Deus e o amor de Deus. Deus podia ter curado João? Podia ter curado, removido esse vício do coração dele, mas não removeu. Ele levou isso até o fim dos seus dias, morreu jovem. Mas sabe, todos os dias eu tinha convicção que o João tirava a pedra. Ele falava assim: Jesus, eu preciso de um milagre, eu escolho tirar essa pedra da minha vida.
Escolha tirar a pedra, gente. Se você recebe dessa palavra, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Remova a pedra da ansiedade, remova a pedra dos traumas, do medo, de tudo aquilo que impede o milagre de Deus. Deus está disponível para você nessa manhã. Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu socorro bem presente no tempo de angústia. Eu oro para que, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem gerado morte no teu coração seja ressuscitado agora. Eu oro para que a graça de Deus, para que a vida de Deus possa estar no teu coração, no nome santo de Jesus. Ele é o teu socorro presente, igreja. Ele é o teu socorro presente. Jesus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar, Jesus. Jesus, o cenário pode estar bagunçado, pode estar tudo conturbado, mas nós sabemos que no Senhor existe segurança. Sabemos que no Senhor existe alívio, existe descanso, existe provisão. Sabemos que no Senhor, Jesus, nós podemos, Deus, depositar a nossa fé. O Senhor não frustra, o Senhor não falha, o Senhor não está apático aos nossos desafios, não. O Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, quer seja no vale, quer seja no monte. A tua presença é real no nosso coração. Nós sabemos que com uma palavra o Senhor pode mudar a nossa história, mudar a nossa jornada. E Jesus, nessa manhã nós oramos e declaramos pela fé e de forma profética que removemos todas as pedras, Jesus, que gera, Deus, impedimento da manifestação do milagre do Senhor na nossa vida. Jesus, nós lançamos fora, Pai, toda a incredulidade, Jesus. Lançamos fora, Jesus, Deus, toda a falta de temor, Deus, todo vício, Pai, todo pecado, tudo aquilo que nos distancia de vivermos 100% do que o Senhor tem para nós. Nós declaramos, Jesus, nessa manhã de domingo, um novo dia, Pai. O Senhor brilha mais forte do que o sol. A morte não foi capaz de resistir à Tua presença, o Teu poder, Jesus. O Senhor ressurgiu e com o Senhor, Deus, nós temos vida e vida abundante. Muito obrigado, Pai, por essa manhã de domingo. Muito obrigado pela Tua misericórdia que mais uma vez se renovou. Muito obrigado porque a Tua alegria veio nos visitar nessa manhã, Jesus. Muito obrigado porque nós fomos inspirados em fé. Inspirados, Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Nós Te amamos e oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, coloque-se de pé. Aplaudam Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Aleluia, Jesus. Eu vou finalizar esse sermão, mas eu queria cantar mais uma música com vocês, amém? Essa é a última, gente. Meus avós cantavam essa canção e isso tem movido meu coração nos últimos dias em fé. Sabe, eu creio que nós vivemos dias de dificuldade, dias onde parece que a desesperança bateu na nossa porta. A gente vê pastores de tudo quanto é jeito, povo de tudo quanto é jeito, só Jesus. É o fim dos tempos, mas isso não tem que gerar assombro para o coração de ninguém. Tem que gerar alegria, tem que gerar graça. Deus, Ele conhece cada um de vocês. Deus, Ele sabe quem são vocês, quem são os seus discípulos, os seus filhos e filhas amadas. Ele sabe o nome de cada um. Às vezes eu posso esquecer, mas Deus não esquece. Isso é o mais importante. Uma canção antiga dizia o seguinte: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando com meu nome. Ele sabe o teu nome, glória a Deus. O Rei está voltando, o Rei, Ele virá.
vem me buscar. Aleluia, que Deus abençoe a igreja. Um abraço.